Em 1952, um avião da Força Aérea chamado C-124 Globemaster II caiu em uma grande montanha enquanto voava de Washington para o Alasca. Infelizmente, todos a bordo, 52 pessoas no total, não sobreviveram. O mau tempo dificultou a localização do acidente e, mesmo depois, todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Porém, em 2012, uma equipe de helicópteros que fazia uma missão de treinamento avistou os pedaços do avião acidentado em uma geleira chamada Colony Glacier, no Alasca. Eles começaram a procurar por mais peças e confirmaram que era de fato o avião desaparecido. Desde então, todo verão, por cerca de uma década, diferentes grupos militares têm ajudado em uma operação chamada Colony Glacier. Eles conseguiram identificar 40 das 52 pessoas cujas vidas foram perdidas no acidente. Os soldados que participam dessa missão levam a sério a promessa de nunca abandonar um companheiro morto. Eles acreditam que é seu dever trazer de volta aqueles que não sobreviveram. Outra descoberta vem dos Alpes. Em 1991, alguns trilheiros que exploravam os pitorescos Alpes se depararam com um corpo humano. Ele estava meio congelado no gelo no topo de uma passagem nas montanhas entre a Itália e a Áustria. A princípio, a polícia local achou que poderia ser um acidente de alpinismo. Mas, em poucas semanas, os arqueólogos começaram a afirmar que este homem poderia ter vivido há mais de 5.000 anos. Eles acabaram dando ao sujeito congelado o apelido de Otzi. Seu nome foi dado em homenagem ao Vale Otsal, localizado nas proximidades. Ele se tornou bastante famoso como a múmia de gelo mais antiga de que se tem registro. O estado congelado de Otzi pode não ser tão único quanto pensávamos, e é aí que as coisas ficam realmente legais. Os arqueólogos têm outra teoria. Olha só, no início, todos estavam convencidos de que Otzi marcou o início de um período mais frio porque ele estava congelado no gelo, sem nenhuma interrupção desde que perdeu a vida. No entanto, nas últimas décadas, as geleiras e as manchas de gelo em todo o mundo estão derretendo como sorvete em um dia quente de verão. Não apenas Otzi, mas outras relíquias antigas, como corpos, equipamentos de caça, fezes de cavalo e até esquis antigos começaram a aparecer. Portanto, os arqueólogos dizem que há locais semelhantes. Eles encontraram vários e todos eles se encaixam perfeitamente nesse campo crescente da arqueologia glacial. Parece que, à medida que o mundo se aquece, ele mostrará ainda mais segredos antigos do congelamento profundo. Vamos para outra descoberta surpreendente. Em 2018, William Taylor e Nick Jarman estavam explorando as encostas nevadas das montanhas Altai, na Mongólia. Eles encontraram um antigo tesouro escondido no gelo. Dentro do tesouro, eles acharam uma haste de flecha bem preservada de 3.000 anos, adornada com marcas ocres. Ela estava em perfeitas condições, uma raridade para itens orgânicos tão antigos. Eles também encontraram outros itens, como uma ponta de flecha de bronze com um pedaço de tendões de animais ainda presos. Todas essas relíquias permaneceram intocadas por centenas de anos, desde que foram trancadas no gelo. Na Mongólia, o aumento das temperaturas derreteu geleiras que permaneceram congeladas por séculos. Descobertas semelhantes foram feitas no Yukon, nos Estados Unidos, na Itália, na Sibéria e na Noruega. Milhares de locais foram identificados. No entanto, os cientistas estão correndo contra o tempo para documentar e preservar esses artefatos antes que eles se percam para sempre. O estudo desses artefatos desafia a definição desses ambientes como selvagens e mostra como os povos indígenas coexistiam com a natureza nesses locais. Às vezes, as pessoas também encontram itens simples, tão simples quanto uma sandália. Essa sandália, descoberta em uma das passagens montanhosas da região central da Noruega, indica que as pessoas usavam essa rota cerca de 1.700 anos. Isso sugere que havia menos neve e gelo na região naquela época. A sandália, que data de cerca de 300 a.C., lembra as sandálias romanas daquela época. Novamente, na Noruega, caçadores encontraram uma espada de ferro no alto de uma montanha, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Não há nenhum local de sepultamento próximo, e é intrigante saber por que alguém teria uma espada em um local tão remoto. Os arqueólogos especulam que o proprietário pode ter se perdido.
Então, em 2011, objetos incomuns parecidos com estilingues gigantes começaram a surgir à medida que o gelo derretia. A datação por radiocarbono sugere que esse objeto, em particular, foi criado por volta de 400 a.C. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e tem cortes de faca. Esses cortes intrigaram os arqueólogos até que um membro da equipe os reconheceu como tongue, ou alicate, usado para prender cargas em trenós ao transportar feno ou folhas para alimentação animal. As pessoas da região usavam trenós de feno com alicates até os anos de 1950, quando os tratores se tornaram mais comuns. Agora, vamos voltar no tempo, a milhares de anos atrás. Podemos fazer isso facilmente observando esse mamute lanoso. Essa criatura se parece um pouco com um brinquedo querido, mas um pouco desgastado. O antigo gigante, cujo auge de existência foi há 39 mil anos, é o mamute mais bem preservado já encontrado. Até mesmo seus cabelos desgrenhados característicos estão surpreendentemente bem preservados, tendo ficado presos no gelo glacial até sua recente descoberta na Sibéria. Esse animal extraordinário está se tornando o centro das atenções em Yokohama, no Japão. Os cientistas estão realizando testes que podem trazer essa espécie extinta de volta à vida. Quando se depararam com essa mamute fêmea, descobriram um tesouro escondido, uma amostra de seu sangue preservada sob o gelo. Assim, eles acreditam que esse sangue antigo pode ser a chave para ressuscitar o mamute. Eles também encontraram tecido muscular bem preservado. Ela tinha entre 50 e 60 anos de idade quando teve seu destino gelado. A descoberta do sangue de mamute reacendeu os debates sobre a ética de trazer de volta criaturas extintas, como em Jurassic Park. Seu plano ambicioso é implantar um óvulo em um elefante vivo para uma gravidez de 22 meses, na esperança de que pelo menos uma célula viva de mamute possa sobreviver. Para o alto, rumo aos Alpes franceses. Estamos em um local não muito longe de onde um avião da Air India caiu tragicamente há 46 anos. Estamos acompanhados por um diligente socorrista de montanha e seu vizinho. Eles foram para essa área depois que um grupo de turistas notou uma coisa de aparência estranha em uma geleira. Era um saco. A embaixada indiana em Paris ficou sabendo do fato e estava empenhada em pegar esse pacote. O que torna tudo mais legal é o fato de Correio Diplomático e Ministério das Relações Exteriores estarem escritos nesse saco. O voo da Air India estava a caminho de Mumbai para Nova York quando despencou em janeiro de 1966. Levou consigo 117 pessoas a bordo. Adivinhe o que mais havia dentro da bolsa, além da correspondência diplomática encharcada? Havia uma pilha de jornais indianos antigos. Além disso, eles também encontraram pedaços da cabine do avião, um sapato solitário e um monte de cabos. Tesouros totalmente inesperados naquela montanha. Durante o verão de 2013, os cientistas se depararam com uma mensagem deixada por um geólogo chamado Walker, que a havia colocado lá 54 anos antes. Essa mensagem serviu como o último testamento do homem. Ele faleceu apenas um mês depois de esconder a garrafa nas rochas da ilha. O conteúdo da mensagem era bastante surpreendente. Em 1959, Walker havia medido a distância entre essas mesmas pedras e a borda da geleira, e ela era apenas de 51 metros. Em 2013, essa distância havia aumentado para 122 metros. Os pesquisadores estão convencidos de que esse grande contraste entre as duas medições ressalta as consequências do aquecimento global em curso. Imagine o derretimento do gelo nas montanhas da Noruega como uma máquina do tempo que revela um tesouro. Quase 800 artefatos vikings escondidos por mais de 1000 anos foram desenterrados. Eles nos dão uma visão das movimentadas redes de comércio da era viking e do papel fundamental das passagens nas montanhas nesse antigo comércio. Entre os achados estão sapatos de couro, luvas de lã aconchegantes, túnicas elegantes, pontas de flechas com penas, ferraduras, bengalas e utensílios de cozinha do kit de ferramentas do chefe viking. Há até mesmo lembranças de cavalos de carga vikings. Esses artefatos nos dão uma ideia dos hábitos de viagem antigos e dos horários de pico em que esses caminhos estavam cheios de atividade, além de nos dar uma visão da vida dos aventureiros. Conheça Costelo. Ele é um polvo de Recife brasileiro.
Mas Costello não é um polvo comum. Enquanto observavam, os cientistas começaram a suspeitar que ele poderia estar tendo pesadelos. Quando estava dormindo, ele mudava de cor, fazia alguns movimentos selvagens, expelia água e até liberava tinta. Eles decidiram então estudar Costello por um tempo. Seu comportamento durante o sono se assemelhava ao estresse e ao medo. O estudo mostrou que ele pode ter sonhos vívidos, que são às vezes assustadores. Embora seja apenas um polvo, essas criaturas subaquáticas fofas são conhecidas por sua inteligência e, às vezes, pelo comportamento semelhante ao humano. Portanto, é perfeitamente possível que tenham sonhos como nós. No caso de Costello, ele pode estar sendo assombrado por lembranças de tempos difíceis na costa de Florida Keys. O pobre Costello tem um passado difícil. Ele perdeu um tentáculo para um predador antes do cativeiro. Então, talvez seja isso que ele veja em seus pesadelos. Se for comprovada a veracidade, essa descoberta poderá remodelar a forma como percebemos a inteligência e a consciência nos animais e nos seres humanos. Ao que parece, as plantas podem falar. Bem, mais ou menos. Os cientistas descobriram que as plantas, na verdade, emitem cliques ultrassônicos quando estão estressadas. Imagine tomates e plantas de tabaco em um congestionamento. Elas estão emitindo sons como o de plástico bolha estourando, mas muito alto para que possamos ouvir. Esses sons são chamados de sinais ultrassônicos e podem ser a sua maneira de indicar estresse. Isso significaria que as plantas podem se comunicar umas com as outras, e as plantas estressadas preferem ser rainhas do drama e deixar que todos saibam de seus problemas. Elas fazem cerca de 30 a 50 estalos e cliques por hora. As plantas calmas e saudáveis não fazem nem de longe essa quantidade. E as plantas não apenas falam, mas também têm sua própria linguagem. Elas emitem sons diferentes, dependendo se a planta está sentindo sede, se está incomodada com um caule cortado ou qualquer outra coisa. Além disso, algumas são tão dramáticas que começam a soar alarmes mesmo antes de mostrarem sinais de desidratação, quando sabem que estão chegando perto disso. No entanto, os cientistas não sabem ao certo por que elas fazem isso. Eles acreditam que isso pode envolver cavitação, um termo que significa bolhas de ar dançando no encanamento da planta. As plantas que cantam essas sinfonias incluem milho, trigo, uvas e até cactos. Essa é uma descoberta muito importante para a agricultura. Poderíamos usá-la para verificar se nossas plantações estão com sede e coisas do gênero. Portanto, agora estaremos ouvindo as plantas e decifrando sua linguagem secreta. Chegou a hora de algumas notícias universais. Estudos recentes estão abalando o que pensávamos saber sobre a idade do universo. Nossas descobertas durante as últimas décadas mostraram que o universo deve ter cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, um novo estudo mostra que ele pode ter quase o dobro dessa idade, até 26,7 bilhões de anos. Lembre-se de que isso não foi comprovado, portanto, por enquanto, o número oficial permanece o mesmo. Os cientistas estavam usando o tempo decorrido desde o Big Bang e estudando estrelas antigas para medir a idade do universo. Mas algumas estrelas estavam se escondendo muito, parecendo mais velhas do que o próprio universo. Por exemplo, a antiga estrela Matusalém, que se estima ter cerca de 14 bilhões de anos, o que seria mais antigo que o nosso universo. Além disso, o telescópio espacial James Webb flagrou galáxias parecendo supermaduras apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Tudo isso apresenta quebra-cabeças difíceis para os astrônomos. Mas essa nova hipótese combina a teoria do universo em expansão com algo chamado de teoria da luz cansada. Ela sugere que a luz perde energia à medida que percorre as distâncias cósmicas. Combine isso com a teoria do universo em expansão e pronto! À medida que o universo se expande, a luz perde energia, de modo que simplesmente não podemos ver todas as estrelas super antigas que estão muito distantes de nós. E é por isso que podemos cometer um erro ao calcular a idade do nosso mundo. O novo modelo também retrocede quando as galáxias começaram a se formar. Ele sugere que as primeiras galáxias detectadas pelo telescópio Webb levaram muito mais tempo para se formar do que pensávamos originalmente. Esse estudo é um grande abalo para a comunidade científica. Se tivermos cometido um erro tão grande nos cálculos, teremos que repensar os princípios fundamentais da astrofísica. Isso seria um salto gigantesco e teríamos que fazer uma grande reforma de, bem, quase tudo. É por isso que precisamos ser muito cautelosos com relação a isso. Portanto, enquanto os cientistas testam essa nova teoria, só nos resta aguardar os resultados.
Essas não são as únicas novidades espaciais. A nova tecnologia de inteligência artificial já está sendo usada ativamente para pesquisas científicas. Desta vez, a IA está nos ajudando a procurar sinais de vida extraterrestre. Pesquisadores do SETI, um projeto de busca por inteligência extraterrestre, criaram algoritmos de aprendizado de máquina que nos ajudariam a filtrar o ruído cósmico com mais rapidez e eficiência. Quando você aponta um radiotelescópio para as estrelas, é como sintonizar uma estação de rádio celestial repleta de sinais diferentes. Captamos tudo, desde pulsares até galáxias de rádio e interferências terrestres. Obviamente, seria muito difícil identificar um possível sinal de extraterrestres em meio a todo esse caos. Por mais de 60 anos, os cientistas tiveram que fazer tudo isso manualmente. Era uma tarefa assustadora, escanear os céus e explorar inúmeras estrelas e frequências de rádio. Mas agora, a IA veio para ajudar. Os algoritmos são treinados para reconhecer e distinguir padrões de interferência conhecidos, como os de telefones celulares e dispositivos eletrônicos, em meio aos dados cósmicos. Eles identificam qualquer coisa que se desvie dos padrões conhecidos, a agulha em potencial em nosso palheiro. E já temos algumas descobertas aqui. Os astrônomos captaram 8 sinais que não se encaixavam nos padrões conhecidos. Embora não tenham sido confirmados como vida extraterrestre, eles mostram que há um grande potencial para pesquisas futuras. Voltando aos animais, agora vamos visitar a Terra pré-histórica. Imagine tartarugas tão grandes que fazem as tartarugas atuais parecerem brinquedos minúsculos. Recentemente, os cientistas encontraram restos fossilizados de um desses gigantes. Trata-se de um titã marinho que cruzou as águas europeias há cerca de 80 a 70 milhões de anos. A descoberta foi acidental. Um caminhante no norte da Espanha encontrou fragmentos dessa criatura perto da Cordilheira dos Pirineus. Essa tartaruga tinha aproximadamente o tamanho de um rinoceronte, com cerca de 4 metros de comprimento. Só para se ter uma ideia, essa criatura seria do tamanho de um carro comum. Isso mostra que tamanhos extremos eram mais comuns antes de um evento de extinção. As tartarugas que conhecemos hoje, com tamanhos menores, mas ainda assim substanciais, dominaram posteriormente. Mas os oceanos antigos estavam cheios de tartarugas gigantes que comiam moluscos e águas-vivas. Essa descoberta também desafia a ideia de que as tartarugas gigantescas eram exclusivas da América do Norte. A existência dessa tartaruga prova que esses répteis colossais também estavam presentes nas águas europeias. Portanto, essa pode ser apenas a ponta de um iceberg. E finalmente, o telescópio espacial James Webb da NASA fez uma grande descoberta. Detectou um composto de carbono crucial no espaço. Ele é chamado de cátion metil, e essa pequena molécula, mesmo que pareça insignificante, pode nos ajudar a desvendar os segredos da química orgânica interestelar. O carbono é incrivelmente importante. As moléculas de carbono são os blocos de construção que edificam tudo, desde as estrelas até os planetas e, bem, nós. É o principal ingrediente da vida, e os cientistas estão ansiosos para entender como ele moldou nossa existência na Terra e se poderia fazer o mesmo em outros lugares do universo. E o cátion metil desempenha um papel muito importante na criação de moléculas complexas à base de carbono. É por isso que é muito legal que tenhamos descoberto o cátion metil, mesmo que ele esteja muito distante. Os cientistas da NASA o encontraram em um sistema estelar jovem. Esse sistema está a cerca de 1.350 anos-luz de nós, na nebulosa de Órion. A estrela desse sistema, que é menor e um pouco mais fraca que o nosso Sol, é bombardeada por intensa luz ultravioleta de estrelas próximas quentes, jovens e maciças. Seria de se esperar que uma radiação ultravioleta tão forte destruísse moléculas orgânicas complexas, mas a equipe de pesquisa acredita que ela pode, na verdade, dar início à formulação desses compostos de carbono. Talvez as estrelas mais fortes e seus níveis insanos de radiação funcionem de fato como fontes de energia para a vida, desencadeando uma reação química em cadeia, que por sua vez resulta em elementos complexos de carbono, como plantas e animais. Parece que encontramos mais uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos.
Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo.
Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita.
Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições, então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu que agora exibe orgulhosamente sua múmia também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Ötzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá.
A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos.
Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto, com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. E arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cássius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cássius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto.
Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Você já viu bolas de cricket com 3 bilhões de anos? As esferas de Klerksdorp foram encontradas em depósitos do mineral pirofilita na África do Sul e abalaram o mundo da ciência. Elas realmente se parecem com pequenas bolas de cricket antigas, com linhas semelhantes a costuras no meio. Na década de 1980, algumas pessoas afirmavam que essas esferas tinham sido feitas por uma civilização avançada pré-diluviana, sobre a qual não sabemos nada. Um curador de museu compartilhou histórias sobre como elas giravam sozinhas. Houve também um programa de TV que convidou um vidente que declarou que as esferas eram peças de uma antiga nave espacial. Mas, de acordo com os geólogos, essas esferas são, na verdade, concreções bastante comuns ou objetos esféricos formados por minerais diferentes dos da rocha circundante. As linhas semelhantes a costuras são apenas impressões das camadas da rocha hospedeira que se acumulam ao longo do tempo. As esferas de Klerksdorp têm formatos diferentes, desde esferas visivelmente achatadas até discos distintos. Quanto ao episódio em que uma dessas esferas girou sozinha, o curador do Museu Klerksdorp também esclareceu esse fato. Ele disse que ao colocar uma esfera em sua prateleira de vidro, quando um jornalista veio visitá-lo, a esfera naturalmente girou um pouco, porque é redonda. A área onde o museu está localizado frequentemente sofre tremores de terra devido às atividades de mineração de ouro nas proximidades. As mais antigas pegadas humanas conhecidas podem ter 6 milhões de anos. Elas foram encontradas na ilha grega de Creta em 2002. Se o número estiver correto, isso significaria que os primeiros ancestrais humanos podem ter migrado entre a Europa e a África muito antes do que se pensava. No entanto, isso não significa que a África não seja o berço da humanidade. Isso pode apenas provar que os primeiros ancestrais humanos se moviam para frente e para trás entre os continentes. Alguns pesquisadores acreditam que as pegadas foram deixadas por uma criatura bípede possivelmente relacionada a um ancestral humano primitivo apelidado de El Greco. De acordo com os cientistas que as estudaram, as pegadas têm um formato muito semelhante ao humano, com 5 dedos e um dedão do pé paralelo. Alguns cientistas são céticos quanto a isso e sugerem que as pegadas podem ser de um macaco europeu tardio. O novo estudo analisou micro-organismos marinhos fossilizados encontrados nas rochas sedimentares para determinar a idade das pegadas e provar que, na verdade, são de 6 milhões de anos. A próxima descoberta incrível que mantém os cientistas entretidos é o Dorchester Pot. É um vaso de metal lindamente trabalhado com alguns desenhos geométricos sofisticados gravados em prata brilhante. O pote foi descoberto em, quem poderia imaginar, Dorchester, em 1852, sob circunstâncias bastante incomuns. Durante uma forte explosão, o pote se partiu em 2 pedaços. Os cientistas acreditam que ele estava originalmente embutido em uma rocha ou pedregulho, conhecido como Pudding Stone. A rocha da qual surgiu o Dorchester Pot tem cerca de 500 milhões de anos. Portanto, isso pode significar que o pote em si também tem essa idade. A teoria atual e menos empolgante sugere que o Dorchester Pot é um porta-velas da era vitoriana. Essas coisas estavam realmente na moda naquela época, portanto não é surpresa encontrar um item doméstico tão sofisticado daquele tempo. O Dorchester Pot se enquadra na categoria de U-Parts, ou artefatos fora do lugar. São objetos que parecem muito avançados para o período de tempo do qual supostamente são originários. Se aceitarmos que o pote tem 500 milhões de anos, então quem o fez estava muito à frente de seu tempo em termos de artesanato e tecnologia. Um mistério extra é que o pote tem uma gravura de uma planta que provavelmente desapareceu da Terra há mais de 100 mil anos. Parece uma boa prova de que o pote é realmente muito antigo. Parece que o mapa mais antigo da Europa é uma pedra de 4 mil anos de idade. Essa placa da Idade do Bronze foi encontrada na França no ano de 1990, em um antigo cemitério.
Os entalhes na laje mostram em 3 dimensões a rede do rio Odette, com uma precisão fantástica de cerca de 80% em um trecho de 29 quilômetros. Há outros mapas esculpidos em pedra em todo o mundo, mas este é único porque mostra uma área específica em escala. Parece que os entalhes da laje não mapeiam apenas rios e colinas, mas também assentamentos, locais de túmulos e sistemas de campos. Os arqueólogos dizem que a placa não era usada para navegação, mas sim para simbolizar poder. As marcações detalhadas na placa podem ter servido para ilustrar o domínio de um governante local, possivelmente um príncipe ou rei, para mostrar seu controle sobre o território. Quando o governante perdeu o poder, a laje provavelmente foi reaproveitada como parte de um cofre funerário. O artefato único foi armazenado no porão de um museu. Durante décadas, ninguém sequer o notou, até que vários estudiosos leram relatórios antigos sobre a laje e decidiram verificá-la. Eles realizaram uma análise detalhada usando técnicas em 3D. Sua pesquisa provou que os criadores da laje não apenas gravaram linhas na rocha, mas também modificaram sua superfície para refletir a topografia da paisagem com alta precisão. O cubo de Salzburgo, também conhecido como Wolfsegg Iron, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Não se deixe enganar pelo nome, pois ele não se parece nem um pouco com um cubo. É mais parecido com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio há uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Essa aparência única é a razão pela qual muitas pessoas pensam que ele pode ser algo de outro mundo. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Um professor da Universidade de Bonn sugeriu que ele poderia ser de um meteoro, mas eles não encontraram nenhuma evidência de elementos que normalmente são encontrados em meteoritos, como cobalto ou níquel. Então, os pesquisadores pensaram que deveria ser um objeto feito pelo homem, possivelmente um porta-velas da era vitoriana. Ninguém sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Sim, ele desapareceu novamente. Você já ouviu falar sobre a Meisterprint? Trata-se de uma estampa de sandália fossilizada descoberta em 1968 e que despertou muita intriga. Há um trilobita dentro da estampa, que supostamente foi extinto cerca de 500 milhões de anos antes da existência dos seres humanos, mas muitos historiadores acham que essa idade é um exagero. Quando Meister encontrou o fóssil, ele foi autenticado, mas o cientista que o fez não confirmou que se tratava de uma pegada de sandália humana, ele apenas concordou que havia um trilobita ali. Quando outro cientista visitou o local, encontrou uma impressão de 15 centímetros que ele acreditava ser de um mocassim de criança, mas o calçado parecia ser novo. Então, poderia ser uma evidência de viagem no tempo, uma prova de que os humanos existiram milhões de anos antes do que pensávamos, um sinal de que outra pessoa visitou a Terra primitiva? Ou é apenas uma formação rochosa que se parece com uma pegada de sandália? Ainda não temos as respostas. Em junho de 1936, um casal estava caminhando ao longo do Red Creek em London, Texas. London, Texas? Quando se deparou com algo incomum. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma antiga formação rochosa. Cerca de 10 anos depois, seu filho, curioso, decidiu abrir a rocha para ver o que havia dentro. E ele viu um martelo que parecia surpreendentemente moderno. Então, um entusiasta de achados únicos avaliou que a rocha que envolvia o martelo era do período Cretáceo. Isso significaria que alguém deixou cair um martelo do século XIX enquanto dinossauros como o Triceratops ainda estavam vagando pela Terra. Portanto, se esse martelo fosse realmente do período Cretáceo, toda a teoria da evolução estaria errada. E se o martelo fosse moderno, significaria que a formação rochosa do Cretáceo de onde ele veio era muito mais jovem do que pensávamos. Mas a resposta real se mostrou mais simples. O martelo era de fato moderno e os processos geológicos o envolveram em rocha. Os minerais podem endurecer em torno de um objeto em um tempo relativamente curto. Portanto, o martelo provavelmente foi deixado cair por um mineiro há mais ou menos um século e a rocha se formou em torno dele depois. E não, também não era um porta-velas da era vitoriana.
Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície.
Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICET aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto, o quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está um jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa.
É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, 2 linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o Pitt. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Esta região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia,
mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses 2 critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto sob o sol escaldante e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a Esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817.
Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno.
A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte, o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo. Casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20 mil lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4 bilhões e meio de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço. Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação, mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado. Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste.
O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo, mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento. Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche, e todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens. Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta. É março de 1974 e a família Betts, composta por Jerry, Antoine e o filho Terry, estão andando pela floresta na propriedade deles, em Fort George Island, na Flórida, Estados Unidos.
Enquanto aproveitam a caminhada durante a primavera, mal sabem que hoje encontrarão algo que mudará suas vidas para sempre. Enquanto Terry caminha à frente, sente algo o puxando em direção a um objeto desconhecido. E não sabe o que fazer com esse sentimento, mas fica curioso para ver se sabe lá o que esteja lhe chamando. Terry, aonde você está indo? Sua mãe grita, mas ele a ignora e tenta freneticamente encontrar essa coisa desconhecida. Ele precisa disso. E então, o rapaz consegue ver alguma coisa. Uma esfera prateada brilhante do tamanho de uma bola de boliche aninhada na grama. Quando se aproxima, percebe que ela está estranhamente intocada, sem danos ou sujeira. Terry a apanha. Ela é pesada, mas ele a segura firme. Sempre encontrando lixo por onde passa, seu pai ri. O jovem tinha a mania de colecionar estranhos objetos metálicos. Os achava fascinantes. É só uma lembrança, só isso. Os três olham para a bola, intrigados com a esfera brilhante perfeita. Enquanto caminhavam de volta para casa, discutiam empolgados sobre as possíveis origens daquilo, fantasiando as possibilidades de que talvez fosse uma bala de canhão usada por conquistadores ou algo que poderia ter caído de um satélite em órbita da NASA. Quando chegaram em casa, o rapaz colocou a misteriosa bola no peitoril da janela do quarto dele, ao lado de muitas de suas outras coisas expostas, e lá ficou por um tempo. 2 semanas se passaram, e um amigo de Terry foi até a casa dele. Eles saíram e se revezaram tocando violão. Terry tocou um acorde, e aconteceu uma vibração vinda do peitoril da janela. Os meninos ficaram em silêncio, assustados com o som desconhecido. Olharam em volta para descobrir de onde veio. Provavelmente é só um gambá, disse Terry calmamente. Mas quando levantou a palheta, ele olhou para a esfera com desconfiança. Ao tocar outro acorde, viu a esfera vibrar, e desta vez ela também estava emitindo um zumbido. O garoto soltou o violão e se aproximou da bola. Quando chegou perto dela, o som desapareceu lentamente. Assustado, ele ficou em silêncio antes de chamar o pai. O rapaz explicou o estranho fenômeno para o pai, Antoine, que olhou de perto para o objeto e depois o colocou perto do ouvido. Enquanto o sacudiu vigorosamente, pôde sentir algo dentro dele se movendo. Chocado, o colocou sobre a mesa. Ali, a esfera começou a rolar, indo para uma borda e em seguida circulando ao redor. E se movia de canto a canto em um retângulo, procurando incessantemente por algo, possivelmente uma saída. Até que finalmente rolou de volta ao meio, ficando imóvel mais uma vez. Todos olharam para a bola intrigados com a exibição, e Antoine a pôs no chão. Assim que tocou a superfície, ela rolou rapidamente em direção à porta. Desta vez é claro que queria fugir. Aquela coisa era valiosa demais para ser perdida, e Terry rapidamente a perseguiu. Ele a pegou antes que saísse de casa e a colocou em um lugar seguro, dentro de uma caixa, impossibilitando outra tentativa de fuga. Nos dias seguintes, Terry se encarregou de fazer seus próprios experimentos. Ele descobriu que, quando sob a luz do sol, ela parecia mais ativa. Em sua opinião, era uma reação à radiação solar. Quando atingida com um martelo, fazia um barulho alto, como se sentisse o golpe. Coisas estranhas também aconteceram na casa da família Betts. As portas se fechavam repentinamente à noite e uma estranha música de órgão tocava por toda a residência, mesmo que não tivessem um instrumento ali. A família resolveu discutir sobre a esfera. Eles sentiram que era algo verdadeiramente extraterrestre e precisavam de aconselhamento profissional. As autoridades foram inspecionar a bola e ficaram intrigadas com ela, que se movia de forma imprevisível, mas não conseguiram reconhecer o que era ou fornecer uma explicação para o fenômeno. Tudo o que puderam confirmar foi que ela não veio de outro planeta. A família Betts discordou e queria uma segunda opinião. Então a enviaram para o Dr. J. Allen Hynek, um astrônomo e especialista em material extraterrestre. Ele passou 6 horas revisando a esfera. Através de seus muitos exames, o médico descobriu que o estranho objeto emitia ondas de rádio e tinha seu próprio campo magnético. Com essa nova informação, os Betts foram entrevistados por um repórter. A esfera misteriosa rapidamente ficou famosa. A história se espalhou em jornais dos Estados Unidos e até virou notícia internacional. Todos queriam saber mais sobre o misterioso artefato. Uma equipe de televisão logo visitou a casa dos Betts, esperando testar o objeto extraterrestre em primeira mão. Ele foi colocado no chão e fez seu truque de sempre. Os visitantes ficaram ali, sem palavras com o que estavam testemunhando. Os repórteres pediram para colocar o poodle da família ao lado da bola, para dar uma indicação do tamanho dela.
Quando o cachorro se sentou ao lado dela, começou a choramingar e cobriu as orelhas com as patas, algo que nunca tinha feito antes perto da esfera. A família Betty sentiu que tinha algo realmente valioso e fez um seguro da esfera com a Lloyds de Londres. E se a deixavam em casa, mandavam alguém ficar cuidando dela, garantindo que ninguém iria roubá-la ou deixá-la escapar. Mas o que era realmente a misteriosa esfera dos Bettys? Ao responder à imprensa, um porta-voz oficial revelou que ela era feita de aço inoxidável de alta qualidade. Embora não fosse algo que eles mesmos criaram, provavelmente tinha sido feita em algum lugar da Terra. Se tivesse vindo do espaço, seria feita de elementos diferentes. A análise mostrou que a casca da esfera tinha 2,5 cm de espessura e era oca por dentro. O objeto tinha 10 quilos, o peso exato para essa quantidade de aço inoxidável. Não havia costuras. A casca estava arranhada em algumas partes e tinha uma pequena marca triangular de 3 milímetros de comprimento. Os especialistas estavam certos de que era apenas uma bola de aço, mas queriam confirmar mais coisas usando o raio-x. E encontraram pequenas gotas de resíduos dentro, que teriam ficado presas quando o artefato foi fabricado. Isso esclarecia então por que havia uma sensação de movimento nele. E também resolveram o mistério do movimento estranho. Como é uma esfera perfeitamente equilibrada, colocá-la na menor superfície regular a faria rolar. A casa dos Bettys tinha pisos de pedra irregulares, e só se viu o objeto se mover por lá. As autoridades também queriam abri-lo para uma melhor avaliação. No entanto, os Bettys estavam convencidos de que ele não deveria ser danificado. Identificou-se ainda que a bola era apenas uma válvula de retenção de esfera produzida pela empresa The Bell & Gossett. O tamanho, o peso e a composição metalúrgica combinavam perfeitamente com a que a empresa fazia. Confirmando a teoria e mostrando como ela conseguiu fazer a viagem até a propriedade dos Bettys, 3 anos antes da descoberta, o artista James Darling Jones coletou algumas dessas válvulas. Ele gostava de usá-las em suas esculturas. Sem espaço dentro do ônibus, o cara as colocou em cima do bagageiro. Sua viagem o levou além da propriedade dos Bettys, e ao longo do caminho, algumas dessas esferas rolaram e se perderam. Pelo menos até o jovem Terry aparecer em um belo dia de primavera. Mas e as ondas de rádio e as estranhas propriedades magnéticas confirmadas pelo Dr. Hynek? Bem, embora Antoine, o pai, tenha afirmado que foi isso que constatou, nunca foi confirmado pelo astrônomo especialista. A década de 1970 foi o auge para todas as coisas de fora do nosso planeta, e qualquer coisa relacionada ganhava popularidade imediatamente. As autoridades apenas aumentaram isso, fornecendo recompensas monetárias por evidências comprovadas. Encontrar algo extraterrestre poderia ter sido apenas uma manobra dos Bettys por uma recompensa em dinheiro. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam, e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philae, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos, e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Yuhu! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philae os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais, o momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino.
Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza, e é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C. e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M. dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C/2019Y4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado. E eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado quando de repente avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano.
Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinhe só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como meus jeans. A teoria, então, diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. E isso pode ter proporcionado o impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos, apenas uma ciência muito legal. Aloha! Bem-vindo a Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. É uma pequena partícula no vasto Oceano Pacífico, a 3.540 quilômetros da costa do Chile. Essa ilha é mais famosa por suas misteriosas estátuas Moai. Esse lugar também abriga um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo, chamado Rongorongo. Nós o encontramos em 27 pequenos tabletes de madeira. Há anos, os historiadores discutem sobre a verdadeira história desses tabletes, e agora podemos ter encontrado a verdade. Os humanos pisaram nessa ilha pela primeira vez no século XII. Por muitos anos, ela foi o lar do povo Rapa Nui. Eles estavam bastante isolados no Oceano Pacífico, até que os europeus chegaram na década de 1720. Os europeus trouxeram consigo muitos problemas, deixando viva apenas uma pequena fração da população nativa. Mais tarde, no século XIX, o missionário Eugene Erro foi à ilha e descobriu os tabletes de madeira com símbolos intrincados gravados neles. Ele escreveu como eles são maravilhosos, que há centenas deles na ilha e que podem ser encontrados em todas as casas. Mas, infelizmente, nem todos eles sobreviveram até hoje. Temos apenas 27 deles. Alguns foram muito desgastados, queimados ou danificados de alguma outra forma, e agora estão espalhados por todo o mundo em museus e coleções particulares. Alguns dos artefatos com escritas em Rongorongo foram levados para o Tahiti e depois para a Europa pelos europeus, não deixando nenhum para trás na própria Ilha de Páscoa. Os 4 tabletes sagrados encontraram seu lar em uma congregação em Roma. Foram eles que foram usados na recente descoberta. Há diversos anos, os historiadores discutem se esse sistema de escrita foi inventado pelos próprios ilhéus ou se foi emprestado dos europeus. Para descobrir a verdade, eles decidiram usar uma técnica chamada datação por radiocarbono. Todos os materiais orgânicos, como madeira, carvão vegetal e outros, contêm uma pequena quantidade de uma forma radioativa de carbono chamada carbono 14. Quando a vida chega ao fim, as coisas param de absorver o carbono 14, e a quantidade que tinham dele começa a decair com o tempo. Ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra, podemos presumir a idade dessa amostra. Foi assim que descobrimos a idade de muitos fósseis e artefatos. Então, eles analisaram a idade de alguns tabletes de Rongorongo. 3 deles foram feitos de árvores cultivadas no século XVIII ou XIX, o que se alinha com a chegada dos europeus. Entretanto, um deles é mais antigo do que a primeira visita dos europeus à ilha. Há 2 motivos para acreditar que o povo Rapa Nui criou esse sistema de escrita por conta própria. Primeiro, o Rongorongo funciona de forma diferente dos idiomas europeus. Decodificá-lo é uma tarefa bastante difícil. Ao contrário do inglês, esse idioma apresenta mais de 400 glifos exclusivos, nenhum dos quais se assemelha a qualquer sistema de escrita conhecido. Houve muitas tentativas de decifrar esse idioma, mas nenhuma delas foi bem sucedida até agora. E em segundo lugar, um dos tabletes é datado por volta do século XV, antes da chegada dos europeus. O problema é que a datação por radiocarbono só pode nos dizer quando a madeira da qual o tablete foi feito foi cortada, não quando a escrita foi colocada nele. E como só temos um tablete para analisar, isso não é suficiente para termos certeza absoluta.
Por outro lado, por que e onde eles preservariam a madeira cortada por mais de 200 anos apenas para pegá-la e escrever algo nela um dia? Mas antropólogos e historiadores dizem que isso é possível. A escassez de recursos de madeira pode ter levado os ilhéus a reutilizar madeira velha, que pode ser séculos mais velha do que a própria escrita. Isso é conhecido como o problema da madeira antiga na arqueologia. Além disso, o tablete parece muito preservado. Ele foi mantido de modo a ser protegido de insetos que danificam a madeira, da umidade e assim por diante. É por isso que ele sobreviveu ao longo dos séculos. O que quer que esteja escrito nele, provavelmente era importante para o povo Rapa Nui. Tudo isso são suposições e pistas, mas os cientistas estão cautelosamente otimistas. Eles acreditam que o rongorongo pode ser um dos raros exemplos de invenção de escrita independente, como a dos sumérios ou dos egípcios. Mas precisamos de mais evidências. No idioma Rapa Nui, nogorogo significa recitar ou declamar. Nem todos sabiam escrever, apenas alguns poucos. Provavelmente apenas a elite da Ilha de Páscoa, em sua maioria homens, conhecia e sabia ler esse idioma escrito. Após a colonização, nenhum deles sobreviveu. Portanto, agora temos que quebrar a cabeça para tentar descobrir o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, os estudiosos não concordam com o tipo de escrita. Nem mesmo temos certeza de que esse era o idioma deles. Mas, mesmo que fosse, não sabemos se é uma forma primitiva de escrita ou um sistema totalmente desenvolvido. Na década de 1990, o linguista Steven Roger Fisher acreditava que poderia ter decifrado o código da estrutura do rongorongo. Sua ideia era que esses tabletes transmitiam cosmogonias. Cosmogonias são histórias ou narrativas que explicam como o universo foi criado e como os fenômenos naturais surgiram. Elas geralmente vêm de tradições e culturas antigas, como as encontradas na Polinésia Oriental. Os tabletes podem ter falado sobre coisas como o início do mundo, de onde tudo veio e como diferentes aspectos da natureza, como as estrelas ou as montanhas, foram formados. Isso também explicaria por que somente a elite sábia podia escrever. Fisher acredita que o rongorongo é uma mistura de sistemas logográficos e semasiográficos, o que significa que alguns símbolos representam palavras faladas, enquanto outros representam ideias ou conceitos. No entanto, decifrá-los seria muito difícil, pois requer muita memória e conhecimento do contexto, pois os símbolos são mais como dicas do que expressões completas. No entanto, outros especialistas em idiomas discordaram de suas ideias, dizendo que havia problemas na forma como ele elaborou sua teoria. Infelizmente, Fisher não conseguiu provar essa hipótese. Talvez sejam apenas desenhos. Se observarmos os tabletes, há algumas coisas que parecem reconhecíveis: pessoas, animais, plantas e formas geométricas. Há alguns pássaros. Um deles parece uma fragata, que o povo Rapa Nui associa à divindade Makemake. Há também peixes, centopeias e assim por diante. Ou pelo menos esses glifos se parecem com essas coisas. Poderia ser apenas arte ou uma forma de decoração? Talvez, mas há alguns problemas. Os glifos mostram um alto grau de complexidade e estrutura. Eles também mantêm o mesmo estilo. Por exemplo, há vários símbolos que mostram algo semelhante a um ser humano com uma mão levantada. A única diferença está nas cabeças. Como se já não fosse complicado o suficiente, esse estilo de escrita exclusivo também usa um sistema conhecido como Bustrophédon reverso. Isso significa que cada linha alternada é virada de cabeça para baixo, não se assemelhando a nada visto em outro lugar. Não sabemos por que eles virariam o tablete de cabeça para baixo após cada linha. Mas tudo isso mostra que eles tinham algum tipo de sistema e organização por trás desses símbolos. Além disso, parece que eles usavam esses tabletes todos os dias para alguma finalidade prática. Mas há alguma esperança para o futuro. Novas tecnologias como a inteligência artificial e outros programas de computador podem nos ajudar a entender idiomas perdidos. Já começamos a criar algoritmos que talvez possam nos ajudar a resolver outros mistérios, como o manuscrito Voynich. Os acadêmicos até organizaram o Vesuvius Challenge, uma competição de aprendizado de máquina que, em 2023, desvendou o enigma dos antigos pergaminhos de Herculano. Os pergaminhos ficaram enterrados sob lama vulcânica após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Na vida real, os pergaminhos são muito frágeis, portanto, decifrá-los seria uma tarefa muito difícil. Mas com a digitalização e o aprendizado de máquina, ficou muito mais fácil. Eles têm uma história rica, provavelmente pertenciam à biblioteca pessoal de um filósofo epicurista chamado Filodemos. Esses pergaminhos contêm informações muito importantes sobre a filosofia grega e a literatura latina. Se decifrarmos mais deles, aprenderemos mais sobre a rica história do Império Romano.